E é sobre o tabernáculo que falaremos hoje. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 25, no verso 8. E depois nós vamos fazer uma leitura também no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14. Livro do Êxodo, capítulo 25, verso 8. Amém, irmãos? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vamos ler novamente? E me farão e habitarei no meio deles. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. João, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, irmãos? Então, só para a gente já entrar dentro do contexto, então Deus ele propõe para que Moisés fizesse um santuário e ele habitaria no meio deles, não no santuário, no meio deles. Ele não está dizendo que ele ia ficar morando dentro do tabernáculo, ou que fazendo o tabernáculo Deus caberia lá dentro. Ele diz, não, vocês constroem o tabernáculo e eu vou habitar no meio deles. Eu preciso da ajuda de alguém ali no computador. Os irmãos poderem sentar, em nome de Jesus. E nós vamos tentar ajudar os irmãos a desvendar, né, irmãos, o tabernáculo. Uma outra coisa importante também é a gente lembrar do verso 14 que nós lemos, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa tradução, irmãos, é uma tradução boa, mas se essa tradução tivesse aqui a palavra tabernaculou, ela seria perfeita. Então Jesus ele tabernaculou. Jesus ele tomou a fórmula de tabernáculo e habitou entre nós. Então, o que nós podemos aprender com o tabernáculo, que o tabernáculo era uma apresentação do próprio Cristo. Então ele assumiu todas as formas do tabernáculo e habitou também entre nós. Então o tabernáculo, e nós vamos falar um pouco mais do tabernáculo aqui, mas o tabernáculo foi a primeira apresentação de Deus para as pessoas. Então ele propôs para Moisés, que Moisés então fizesse uma construção, não é? Que o Senhor habitaria ali. A primeira coisa que os irmãos devem considerar, não tem um utensílio, nenhuma medida, nada do que foi usado no tabernáculo foi ideia de Moisés. Moisés ele não tinha liberdade de colocar nenhum utensílio a mais ou usar qualquer material substituindo aquele que Deus já havia dito. Então ele usou o material que Deus pediu que ele fizesse e fez sob medida, da forma que Deus queria então que o tabernáculo fosse feito. Então era uma obra sobre a direção expressa de Deus. Moisés ele não tinha liberdade para mexer um palmo nem na altura e nem no comprimento do tabernáculo. Era exatamente como Deus havia pedido que ele fizesse. Então nós temos aqui a planta do tabernáculo. O tabernáculo tinha 45 metros e 72 de comprimento. Os irmãos olham para trás da igreja e olham para frente. Daqui da ponta a essa igreja, ela tem 30 metros de comprimento por 12 de largura. Então o tabernáculo tinha 40,72
mais 22,86 de largura. Aqui tem 12 metros, né? Então o tabernáculo tinha de largura 22 metros, ponto 86. O tabernáculo tinha uma única porta que levava para um único lugar. Então ele só tinha uma porta que levava para um único lugar. Só tinha uma entrada. Essa porta que nós chamamos de porta, no Antigo Testamento os hebreus chamavam isso aqui de o caminho. Era o caminho. A porta para eles era um caminho, né? Uma forma de entrada. Quando as pessoas entravam pela porta, as pessoas não tinham como escapar de passar do altar do holocausto. Então, o altar do holocausto, a palavra mesmo já está dizendo, é uma parte alta, né? O altar, uma parte alta, e era nesse altar que era feito então os sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos nesse altar. Eu vou mostrar a planta e depois vou mostrar no outro desenho. Quando o sacrifício era feito aqui, o sumo sacerdote vinha e aqui tinha um lavatório, uma bacia de bronze com água dentro, revestido com espelho nessa parte de dentro. Aqui, quando terminava, os sacerdotes se sujavam, eles vinham e lavavam aqui. As pessoas que habitavam, eu vou para a segunda figura, depois eu vou voltar nessa, Natália. Quando o tabernáculo foi montado, aqui nós já temos a ideia do tabernáculo no desenho, e aqui estão as 12 tribos acampadas ao redor do tabernáculo. Essas pessoas não tinham autorização de encostar aqui, porque esse lugar era um lugar sagrado. Só entrava dentro do tabernáculo uma única tribo, os levitas. Somente os levitas entravam aqui. As demais tribos que habitavam ao redor do tabernáculo não tinham autorização nem para encostar nesses muros, nessa separação. Então, quando essas pessoas aqui queriam entrar pela porta do tabernáculo, ele já tinha que ter disposição para fazer o sacrifício. Então, eles não entravam como turista para conhecer o tabernáculo. Eles não entravam, eles não tinham liberdade. Qualquer pessoa que se propusesse a entrar por aqui porque tinha um caminho, ele já tinha que trazer consigo o animal para o sacrifício. Se não tivesse disposição para sacrificar, não adiantava nem passar na porta do tabernáculo. Amém? Vamos voltar na outra figura. Pois bem, irmãos, quando essas pessoas que habitavam ao redor do tabernáculo tinham disposição de entrar, no máximo que eles vinham era até aqui no lugar onde eles se limpavam. Daqui eles voltavam para trás. Porque dentro do tabernáculo, dessa construção de 45,2 por 22,86, havia uma outra construção, com 4,57 metros por 13,71 de comprimento. Esse lugar era chamado de o lugar santo. Exatamente. Ela era cercada de linho. Nós vamos tratar disso. Aqui era cercado de tecido, aonde essa extremidade aqui. Esse aqui era o pátio, né? Esse aqui eram os primeiros utensílios onde as pessoas passavam, mas as pessoas comuns daqui não passavam mais. Quem entrava nesse lugar era somente o sacerdote. Dentro dessa pequena construção tem um véu que a separa. E nós temos então um outro departamento aqui, que é o lugar santíssimo. Nesse lugar, somente não o sacerdote, o sumo sacerdote entrava
uma vez por ano. Uma vez por ano. E era aqui que está a Arca da Aliança. Os irmãos conseguem guardar esse desenho que nós vamos passar para frente. Então nós temos uma extremidade que era toda cercada de tecido, de linho fino. Nós temos o pátio, que é essa área. Nós temos uma pequena construção dentro do tabernáculo. Nós temos dentro dessa pequena construção uma divisão, tem um véu que separa esse aqui. Aqui esse lugar onde nós temos 3 utensílios, a mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro de ouro, eles ficam no lugar santo. Atravessou aqui, só vai entrar agora o sumo sacerdote, não é qualquer levita, não é o sacerdote. Vai entrar aqui uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele vai entrar no lugar chamado lugar santíssimo, ou lugar santo do santo. Amém, irmãos? Vamos mudar aqui. Então, nós vamos lembrar que Jesus, então, tabernaculou. Ele tomou a forma de tabernáculo e habitou entre nós. Essa construção, irmãos, é uma grande apresentação da igreja e Cristo. É a primeira vez que Deus diz que vai habitar com o povo, vai estar presente com o povo. Então vamos mudar. Essa figura é só para exemplificar para os irmãos que essas pessoas ficavam separadas, elas não tinham acesso, então essas pessoas só entrariam aqui se elas tivessem disposição então para fazer o sacrifício. Se elas não tivessem trazendo os animais aqui, elas não entravam, né? A próxima figura. Pois bem, irmãos, aqui nós temos um desenho que a gente já pode falar um pouco mais. Então essa aqui era a entrada, a porta. Lembre-se que Jesus então, ele tabernaculou. O significado de tabernáculo é tenda. Era uma igreja portátil, uma igreja que se desfazia porque o povo era seminômade. Então as pessoas mudavam. Quando nós falamos que Jesus ele tomou a forma de tabernáculo, nós temos que acompanhar agora e os irmãos já ficam com a Bíblia na mão. Eu peguei o máximo do livro de João para ficar mais fácil para os irmãos. Então eu quero que os irmãos abram aí em João capítulo 10, no verso 9. E o outro abre no Evangelho de João 14, 6. Eu gostaria que os irmãos fossem ágeis, irmãos, porque é um pouco extenso aqui para a gente terminar. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai se não entrar pela porta. Tem outra entrada aqui, irmãos? Tem como entrar por outro lugar? Não. Aqui só passa aqui. Ninguém chega naquela extremidade sem antes passar por aqui. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Irmão Edson. Quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, ele deixa mais claro ainda para os judeus que ele estava falando exatamente daquilo que era comum para eles, porque eles chamavam isso aqui de caminho. Eu sou o caminho. Qual que é o restante do versículo aí? Se não passar por mim, ninguém chega até o Pai. Então, Jesus, ele tabernaculou, tomou a forma de tabernáculo, para ser conhecido aqui no Antigo Testamento. Aqui, essa porta era fechada com cortinas, como aqui também tem uma cortina, que depois a gente vai tratar a respeito delas. Essas cortinas aqui, irmãos, era de tecido e elas tinham cores diferentes. Essa cortina ela tinha 5 cores. Uma era o azul, a outra parte era vermelha,
uma outra era púrpura ou dourado e outra era branco. Todas essas cores, irmãos, têm uma simbologia muito grande. O Jesus, o enviado, o que veio do céu, o azul. O vermelho fala do seu sacrifício. Púrpura e o dourado fala do seu reinado. E o branco fala da sua natureza pura, da sua santidade. Então, para passar por aqui, tinha que passar por tudo aquilo que Jesus é e nos ofereceu. Ele veio do céu, o azul. Ele fez o sacrifício, o vermelho. Ele é rei, tem a cor púrpura ou dourado. Ele é santo. Então, esse é o significado das cores, dessas cortinas onde as pessoas, então, entravam. Ela tinha uma única entrada para levar para o mesmo lugar. O tabernáculo também, irmãos, essa parte extrema aqui do tabernáculo, a parte da frente, era montada no sentido do nascer do sol. E o pôr do sol ficava exatamente ali. O tabernáculo, em qualquer lugar que ele fosse montado, ele era montado sempre na mesma posição. As coisas começam e terminam em mim. Eu sou o início e o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então ele era montado sempre na mesma posição. A parte de frente era o nascer do sol, a parte de trás era o pôr do sol. O tabernáculo é uma coisa espetacular, irmãos. É espetacular quando a gente começa a conhecer o tabernáculo. Então, uma vez que nós entramos dentro do tabernáculo, eu espero que você entre aqui comigo nessa noite, você trouxe o seu animal, você vai ter que parar aqui. Aqui é o altar do sacrifício. Essa parte do altar, ela é oca, ela é feita de bronze. A lenha é colocada aqui embaixo. Nessa extremidade tem uma espécie de grelha aqui, né? O animal era colocado aqui e as chamas que era acesa aqui consumia todo o animal. Ninguém querendo chegar até a Deus sem passar por aqui, não vai. Quem não tiver disposição de fazer sacrifício, não passa desse lugar. Ninguém chega ao céu, ninguém chega a Deus, se não passar pelo sacrifício, se não tiver disposição de fazer sacrifícios aqui. Quando a pessoa entrava com o animal, ele entregava para o sumo sacerdote subia uma rampa com o animal, transferia o pecado daquela pessoa para o animal, cortava o pescoço do animal e o animal era queimado aqui. Essa pessoa estava dizendo que ela estava morrendo ali naquela hora. Ela estava morrendo ali naquela hora. É como se fosse aqui, irmãos, a grande conversão. Quem não tiver disposição de morrer, jamais vai servir o Senhor. Se a gente não tiver disposição de sacrificar o velho homem, se ele não morrer no altar do Senhor, ele não passa desse lugar. Então, nós temos que aprender que se a gente quer aprofundar, se nós queremos ir para a parte mais profunda, para grandes revelações do Senhor, é imprescindível que haja aqui um sacrifício. Pois não, irmã. Eu vou só pedir que a irmã use o microfone, como o irmão está gravando, para a sua pergunta também aparecer lá. O irmão Edson vai nos auxiliar. Pastor, esse ritual era feito anualmente, tinha uma data certa para isso? Ou toda vez que eu quisesse, de repente, me aproximar do Senhor, me arrepender de algum pecado, eu poderia entrar com o meu animal? Podia. Aliás, o sumo sacerdote eram serviçais aqui e estava à disposição do povo. Essas pessoas os levitas, eles não trabalhavam, né? Eles eram sustentados pelas demais tribos e eles ficavam aqui à disposição das pessoas para atender essas pessoas aqui, né?
E só mais uma questão. E nesse tempo, as pessoas sacrificavam ali, né? O sumo sacerdote sacrificava os animais, mas a gente não tinha autoridade, não tinha autorização para entrar no lugar santo. Eles não entravam, eles sacrificavam ali. Sim. E dali eles voltavam. Exatamente. Só o sumo sacerdote. O lugar santo eles entravam. Natália, passa para a próxima figura que a gente vai ter ela mais aberta aqui. Para o lugar santo, eles entravam. Depois dessa cortina aqui, era só o sumo sacerdote. Nós vamos falar de duas castas. Nós vamos falar dos sacerdotes, que eram pessoas escolhidas, e tinha um sumo sacerdote que estava acima deles. Então, no pátio comum, eles ficavam. Aqui nós temos, aqui a gente já está no lugar santo, né, que é outra figura. Até aqui eles entravam onde estavam as figuras, aqui, ó, ou a mesa dos pães, o candelabro. Mas depois daquela cortina, era um outro lugar, que era chamado Santo dos Santos. Os sacerdotes entravam aqui só o sumo sacerdote. E a finalidade deles entrarem era para continuar o ritual? O que acontecia dentro do lugar santo? Sim, tudo que eles faziam aqui era para beneficiar o povo, para ser apresentado aqui. Mas aqui era só eles que intercediam pelo povo. Eles faziam intercessão. Então a participação das pessoas comuns era só no pátio, não no lugar santo. Voltando, pastor João, naquela figura antes. Isso aí ele fazia sacrifício para a remissão dos pecados dele, né? De cada um. Uhum. E trazendo para hoje, é o nosso batismo nas águas. Não necessariamente, Vandica. Não necessariamente. Porque aqui nós vamos passar por um processo. Nós vamos entender isso aqui mais na frente, que isso aqui, ó, nunca sangue de bode e de touro nunca perdoou pecado de ninguém. Eles cobriam. Quem perdoou Abraão, Isaac e Jacó e colocou eles no céu foi a cruz de Cristo. Porque o sangue de Cristo ele voltou na antiga aliança. Quem levou essas pessoas foi Jesus. Mas aqui cobria momentaneamente. Não era definitivo, era provisório. Porque sacrifício de animal nunca tirou pecado de ninguém. Porque não era equivalente, irmãos. Não era equivalente. Até que um sacrifício equivalente foi feito, o sacrifício de um homem. Um animal é menos do que um homem. Então nunca era um sacrifício equivalente. Até que alguém fizesse um sacrifício humano, né? Um sacrifício de uma pessoa perfeita para as pessoas imperfeitas. Então necessariamente não é. Essa ideia vai amadurecer um tempo depois e a gente vai avançar com uma teologia mais próxima disso no Novo Testamento. Amém? Depois que as pessoas faziam aqui então o sacrifício, as pessoas passavam nesse outro utensílio aqui, que era uma bacia de bronze. Então, o que isso significa? O que significa, irmãos, é que uma pessoa, mesmo ela tendo arrependido e ela tendo feito um sacrifício, não isenta ela de ser purificada. Ela precisa passar por uma purificação, por uma lavagem. Se os irmãos olharem esse utensílio aqui, esse utensílio era feito de bronze e aqui dentro tinha água e no fundo era espelho. Então o que as pessoas viam ali, irmãos? As pessoas viam a água, o vermelho do bronze e a sua própria face, quando as pessoas iam então lavar as suas mãos. Os nossos pecados, eles foram purificados com uma mistura de sangue e água. Os irmãos lembram que Jesus, a Bíblia diz, né, deixa claro que Jesus, ele verteu todo o seu sangue. Quando os soldados foram transvasar ele com uma lança, o que saiu de lá? Água. Então Jesus, ele é a nossa purificação. Então mesmo que eu faça um sacrifício, que eu me converta, eu preciso de ser purificado pelo Senhor. Para me avançar um pouco mais.
para me aproximar mais de Deus. Então, Jesus aqui, irmãos, nessa parte, Jesus, ele é o nosso purificador. Vamos ver aí no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 13 e 14. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, ele é a água que purifica. Quando Jesus ele vai fazer o ritual de lavar os pés, Pedro diz, não, o meu pé o Senhor não vai lavar. E Jesus diz, olha, se eu não lavar os seus pés, você também não tem parte comigo. Ele diz, Senhor, então lava todo o corpo. Ele diz, todo o corpo não é necessário, sendo necessário apenas lavar os seus pés. Por quê, irmãos? Porque a salvação, ela nos foi dada através de Cristo Jesus. Mas enquanto nós estivermos com o nosso pé nesse mundo, nós vamos nos sujar. O que eu acho mais lindo nisso é Jesus assumir a parte mais suja do homem, teoricamente. Não é isso que ele está querendo dizer. Na teoria, os pés é a parte que mais suja. E Jesus assumiu a parte mais suja. Então ele está dizendo que os nossos pés precisam ser lavados. Embora eu já tenha vivido algumas experiências com Deus, embora eu já tenha entrado pela porta, já tenha feito alguns sacrifícios, mas eu preciso ser lavado, eu preciso ser purificado. Quando as pessoas também, irmãos, as pessoas iam lavar as mãos aqui, o que as pessoas faziam quando ia lavar as mãos, que o fundo era dos espelhos que eles tinham trazido do Egito? Eles se viam a si mesmos, ele via o seu reflexo. A palavra de Deus é água, e quando nós olhamos, nós devemos ver a nossa face. Quando você lê a história dos apóstolos, é a sua história. Quando você vê a esperança do povo de Deus, é a sua esperança. Quando você vê o caminho que eles pegaram, é o nosso caminho. Então você tem que se ver dentro da palavra de Deus. Nós temos que estar enquadrado, a gente tem que estar lá dentro da palavra de Deus, não é? Então, quando as pessoas passavam por aqui, as pessoas comuns não, mas essas pessoas, o sacerdote, então elas entram no lugar, na tenda da presença de Deus, elas entram aqui no lugar santo. A próxima figura vai dar para a gente ver melhor. Essa aqui é o lugar santo, né? Uma cabana separada, só para mostrar. Mas antes eu quero falar a respeito desses revestimentos com os irmãos. Vamos abrir lá no livro de Êxodo, porque é interessante também a gente falar sobre ela. Eu vou procurar achar aqui para os irmãos. E nós vamos encontrar no verso 26, no livro de Êxodo, cada camada dessa aqui. Nós vemos uma camada, outra camada e outra camada aqui. Era uma ordem divina que essa primeira camada, que está no capítulo 26, no verso 1, era toda de linho fino, torcido. Olha só, irmãos, a parte mais fina e bordada era a parte de baixo. Era a primeira forragem, a primeira cobertura era a parte mais fina. A segunda parte, farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. Então nós temos uma outra cobertura que é feito de pele. Nós temos uma outra cobertura que está no capítulo 26, no verso 14. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiros pintadas de vermelho. A outra cobertura, a parte mais fina está aqui, uma outra parte que é só pele aqui, outra parte de pele pintada de vermelho faz outra cobertura. E a última parte,
que está no verso 14, diz: e outra coberta de peles de texugo colocarás por cima. Então essa é a pele de texugo. Texugo é um animal marinho. Isso aqui, irmãos, é extremamente feio. Para os irmãos entenderem isso aqui, os irmãos vão ter que compreender outra coisa que está aqui no tabernáculo. Toda essa entrada é de 5 pilares, e depois nós vamos estar tratando a respeito delas. Nessas laterais aqui, eram todas de tábuas de acácia revestida de ouro. Revestida de ouro. E todo o material que está aqui dentro, todo o material aqui é revestido de ouro puro, né? É acácia, com exceção do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, que nós vamos tratar separadamente, ela está aqui, mas o lugar dela é aqui dentro, né? Ela está aí mais separada, ela fica aqui. Essa parte aqui é de acácia revestida de ouro. Essa tampa, que é o propiciatório, aqui não, aqui é ouro puro. Então todos esses revestimentos que os irmãos estão vendo, dessas pilastras que era feita de acácia, todas elas eram revestidas de ouro. E essa parte, que é o lugar santo e o lugar santíssimo, estava todo sobre bases de prata. Toda sobre bases de prata. A acácia, irmãos, é uma madeira que ninguém gosta de trabalhar com ela. Se fosse oferecer isso para um carpinteiro, ele ia até chorar para não trabalhar com isso. Ela é torta, dura e toda cheia de nó. A acácia é o símbolo da natureza humana. Dura, torta e cheia de defeito. Não podia ser líbano, não podia ser outra madeira. É ordem divina. Isso aqui é de acácia. Você tira as acácias, faz as tábuas, e você coloca as tábuas encostadas uma na outra, e faz uma espécie de colchete para que elas fiquem ajustadas. Porque essas madeiras eram madeiras verdes, e é claro que elas iam encolher e iam fazer fendas. Ele disse: não, você tem que prender, fechar com um colchete, para que elas fiquem então unidas. É claro, irmãos, que ele não ia encontrar a acácia padrão. Ele ia encontrar a acácia grande, a acácia pequena, a acácia média, mas depois ficaria tudo igual. Tudo igual. Uma vez que nós entramos dentro da casa do Senhor, que nós somos trabalhados, nós formamos uma unidade só. Nós somos todos iguais. Agora, imagine vocês, irmãos, a base daqui de toda essa área era de prata. A prata significa redenção. Os homens que representam a acácia, eles estão firmados na redenção divina. Embora nós estejamos no mundo, mas nós estamos fundamentados em cima da redenção de Deus. Nós estamos fundamentados em cima da provisão de Deus. Então isso aqui, irmãos, é uma fortuna. Mas vamos voltar aqui para os irmãos entender. A parte mais cara e bordada é a parte escondida. A parte mais rica fica no interior. E aí a gente vai tendo uma desvalorização dessas cortinas, até chegar na parte mais pobre e mais feia. Quando Isaías diz: e nós olhando para ele, não víamos nenhuma beleza para que o desejássemos, ele está falando do tabernáculo. Por quê, irmãos? Porque os piratas no deserto, eu não preciso falar para os irmãos o quanto de assalto, de roubo que tinha no deserto. Quando as pessoas olhavam o tabernáculo por cima, não tinham o menor desejo de conhecê-lo, não sabendo que a maior riqueza está por dentro. Amém, irmãos? A riqueza está por dentro. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus, ele foi tratado como ninguém porque ele não tinha
aparência e nem formosura, mas o interior dele era ouro puro. Riqueza, irmãos. Riqueza. No Senhor tem um tesouro incalculável, mas as pessoas não viam beleza e nem formosura. Olha, irmãos, o quanto que Deus importa com a aparência. O valor que Deus dá para a aparência. Ele escondeu o máximo de tudo que era precioso. E a parte que menos chamava a atenção era a parte, então, que estava em cima. Vamos recuar aqui agora. Nós vamos recuar aqui. Antes que as pessoas entrassem para dentro, os irmãos vão me encontrar aqui, na mesma cor da cortina da entrada. Aqui nós temos 5 pilares, 5 fundamentos. Deus criou os dons espirituais e os dons ministeriais para que as pessoas pudessem entrar aqui e conhecer a verdade. A igreja é fundamentada em 5 pilares, irmãos, para que as pessoas conheçam a Deus. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Todos para criar uma unidade perfeita e levar as pessoas ao conhecimento da verdade. As pessoas sabiam, irmãos, que a verdade de tudo estava contido aqui dentro. As pessoas que estavam acampadas ao redor, eles sabiam que a verdade estava aqui dentro. E o Senhor criou então os ministérios para que conduzisse as pessoas para a verdade. Eu fico tão triste, irmãos, quando eu estava preparando esse estudo, como que os profetas, irmãos, são relaxados. Quanto que os evangelistas são relaxados. Quanto que os pastores são relaxados. Quantas pessoas que foram chamadas para ser mestre são relaxados. Não permite que as pessoas entrem aqui, irmãos, para conhecer a verdade. Não se sustenta na casa do Senhor para dar condição que as suas portas estejam abertas, para que as pessoas entrem e conheçam então a verdade. Se a gente fosse pensar nesses pilares ministeriais como a mão de Deus, a gente podia pensar assim: o apóstolo, o dedão. Porque o dedão, ele alcança todos os outros ministérios. O apóstolo. Ele passa por todos os ministérios. Se a gente fosse pensar no profeta, é o indicador. Aquele que acusa, aquele que delata, aquele que repreende, né? Eis que eu te digo, eis que eu te falo, o Senhor fala assim, o Senhor te ordena, não é? Se a gente fosse pensar então no evangelista, seria o dedo médio que alcança o mundo todo. O evangelista não é para andar, irmãos, não é para ocupar essas funções. Se a gente fosse pensar na mão de Deus, o pastor é o anelar, é o que traz o compromisso, é o que conduz, não é? É o que amadurece, é o que corrige, é o que mantém. Esse é o pastor. E o mestre então seria o dedo mínimo, mas ele alcançaria lugar que os outros ministérios não alcançam. Ele consegue chegar em profundezas que outros dedos não chegam. Então, quando ele fala desses pilares, esses pilares são os pilares ministeriais dados para a igreja, para que as pessoas tenham condição de conhecer então a verdade. As pessoas diziam que a verdade estava lá dentro. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele estava falando disso. Mas então agora, irmãos, agora nós vamos dar condição de dar mais um passo. Então agora nós vamos passar pelos ministérios, por essa cortina que separava o santo do lugar comum, do pátio, do lugar santo. E aqui nós vamos encontrar 3 objetos aqui dentro. Nós vamos encontrar a mesa do pão, nós vamos encontrar o candelabro e nós vamos encontrar o altar de incenso. Jesus está em todo lugar que você imaginar aqui, irmão. Tabernaculou, né? Tomou a forma de tabernáculo.
A mesa dos pães. Lê João 6:35 para nós. Nós vamos ver que dentro dessa verdade está o nosso sustento. Jesus é o nosso sustento. Quem achou pode ler. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Quando as pessoas ou se gabavam, do seu passado, de ter comido um pão que caiu do céu, Jesus disse: aquele não era o pão. O pão está em mim. Eu sou o pão. Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Porque aquelas pessoas que estavam acampadas, por comer pão, elas estavam satisfeitas? Elas deixaram de pecar? Elas acalmavam? Elas tranquilizavam? Não. Então ele está dizendo que o pão que traz satisfação sou eu. Eu sou o pão. Sou eu que traz satisfação para o homem. Mesmo que necessariamente o homem não tenha comido o melhor pão, mas se ele tem Jesus, se ele conseguiu entrar no lugar santo, e ele conseguiu chegar nesse utensílio onde estava o pão, ele já vai encontrar satisfação. Jesus, ele traz satisfação, irmãos, para cada um de nós. A casa de Deus, irmãos, a Jerusalém era conhecido como a casa do pão. A casa do pão. Não é porque nós fizemos sacrifício, não é porque nós passamos por uma purificação, que quer dizer que a gente não precisa de ser alimentado. Eu sinto muito para quem não está aqui nessa noite, irmãos, porque eles comeriam bem se estivesse aqui na terça-feira. Porque aqui é a casa do pão. E nós precisamos de estar no lugar santo para a gente receber do pão, do maná celestial, para a gente experimentar, para ser alimentado então de Jesus. Jesus assume então que ele é este pão. Eu sou o pão. Sou eu que sou o pão. Vocês dizem que o pão foi aquele que caiu quando você estava com Moisés. Não foi. Eu é que sou o pão do céu. Para vocês sou eu. Então as pessoas precisavam então de se alimentar. Quando as pessoas passavam pelo altar onde estava o pão, as pessoas passavam por esse segundo utensílio, e esse era o mais próximo do véu. O véu é o lugar que separa o lugar santo do santíssimo. Então esse objeto, ele estava bem aqui, bem próximo aqui, bem próximo dele. E é interessante a gente ver essa proximidade, porque vai falar conosco também. Então nós passamos ali pelo lugar santo, pela mesa do pão, e nós agora vamos entrar aqui e falar sobre o altar do incenso. Vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 15, para a gente compreender. Hebreus capítulo 9, verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, Jesus aí, ele está dizendo que ele é o mediador. Por que Jesus fazia essa mediação aqui, irmã Cida? Porque quando esse altar, ele era aceso, aqui era colocado então as especiarias, o incenso. Então esse incenso, ele queimava.
Quando o incenso queima, o que acontece? Exala o cheiro. Então esse cheiro, ele passava daqui e entrava no lugar santíssimo. Os sacrifícios que era feito aqui, glória a Deus, ele subia como um cheiro agradável e invadia o lugar santo, o lugar santíssimo. Então fazia essa mediação. E é interessante, irmãos, que esse altar do incenso, onde o incenso era queimado, é o símbolo da nossa oração e da nossa adoração. Quando nós apresentamos os nossos sacrifícios ao Senhor, que Ele chega como cheiro agradável às narinas de Deus. Quando Jesus fez o sacrifício, o que a Bíblia diz? E o seu sacrifício chegou como cheiro agradável ao nariz de Deus. Porque Ele já estava falando desse móvel aqui, ó, que quando o cheiro subia, invadia o lugar santíssimo. Quando nós temos, irmãos, nós passamos por todas essas etapas, entrando pela porta, fazendo o sacrifício, passando pelo ritual da purificação, quando nós somos alimentados com o Senhor, com a sua palavra, com a sua presença, nós temos facilidade na oração e na adoração. Louvado seja o Senhor. É uma oração que flui com facilidade, irmãos. Quando nós somos alimentados pela palavra do Senhor, é a própria palavra que te inspira a falar com Deus. E uma pessoa que é alimentada pelo Senhor, porque Ele é a palavra de Deus, nós vamos ver mais para frente, essa pessoa, além dele orar melhor, ele ora sempre de acordo com aquilo que ele tem sido alimentado. Se você está cheio de ódio, irmãos, é ódio que vai sair na sua oração. Se você é cheio de frustração, você vai fazer uma oração frustrada. Mas se você é alimentada por Deus, a sua oração é sempre movida por Ele mesmo, pelo seu conhecimento. E um detalhe interessante, irmãos, que aqui também funcionava como um forno, né, irmãos? Ele era aceso, mas as especiarias aqui também eram tudo feitas sobre a ordem do Senhor. E eles usavam, então, irmãos, 3 ingredientes diferentes para fazer essa especiaria, que seria um incenso para ser queimado. No livro do Êxodo, nós não vamos ler porque não vai dar tempo, no capítulo 30, no verso 34 e 37, fala que eles deveriam usar o estoraque. Era um dos componentes para fazer o incenso. O estoraque, irmãos, era uma resina de uma árvore, de um arbusto. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa resina, ela não podia ser tirada por corte. Nenhuma galha podia ser quebrada dessa árvore. Tinha que esperar a resina sair livremente e espontaneamente. É a nossa adoração, irmãos. É o nosso louvor, que não pode ser quebrado, que não pode ser sacudido para sair uma oração e uma adoração. Um dos componentes é essa resina, e essa resina, irmãos, ela deveria sair espontaneamente. Não podia forçar a retirada dessa resina. Como não tem adoração, irmãos, e nem oração forçada que alcance o coração do Senhor. Um outro produto também que era usado era o gálbano. Não, antes do gálbano era o âmbar. O âmbar, irmãos, era um produto tirado do molusco. Esse molusco, eles só tinham condição de fazer porque certamente eles tinham trazidos lá do Egito. Então esse molusco era tirado lá das profundezas do mar e era um componente para fazer o incenso. Aqui diz, irmãos, que não só a nossa adoração e a nossa oração deve ser espontânea, como ela deve brotar do profundo do nosso ser.
depois que isso é misturado e queimado, irmãos, e que produz o cheiro que Deus gosta. É uma ordenança de Deus, tinha que ser feito dessa forma para ser aceito pelo Senhor. Já não é o caso do gálbano, que era as folhas de um pequeno arbusto também, só que esse era amassado. A folha era amassada e depois é espremida com força e tirava dela o sumo. Não adianta ser uma oração espontânea e leve, não adianta ser uma oração profunda, se não vier de um coração aquebrantado. Se não vier de um coração aquebrantado, de um coração trabalhado pelo Senhor. Ele não aceitava, irmãos, outros produtos a não ser esse. Depois eles misturavam, faziam uma composição e agora precisava do fogo. Não tem adoração, irmãos, se não for motivada pelo fogo divino do Senhor. Se não for queimada, se não for aquecida pelo Senhor. Por isso que era aceso, para que produzisse então o cheiro agradável pelo fogo, o fogo divino. Vamos voltar a algumas figuras para me explicar esse fogo divino para os irmãos. Se a gente... Aqui, Natália, aqui mesmo. Aqui, irmãos, os irmãos já estão mestres nisso aqui. É o altar do sacrifício. O primeiro sacrifício que foi feito aqui, ninguém acendeu um fósforo. Foi um raio que caiu do céu, que acendeu esse fogo. Eu estou falando isso, irmãos, porque teve um episódio que aconteceu lá no lugar Santo dos Santos, que 2 filhos de Arão foi acender o candelabro e morreram lá. Por que eles morreram lá, irmãos? Porque foi um fogo estranho. Deus não aceitava outro fogo, a não ser que saísse do fogo da sua origem. Glória a Deus, irmãos. A igreja tem que ser avivada, irmão, mas a origem do fogo é Deus. É a sua palavra, é a sua vontade, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa adoração, ela tem uma única origem, uma única fonte, é o fogo divino, é o fogo de Deus. Outro fogo ele não reconhece, a não ser saído do altar. Saído da sua palavra, o fogo nasce aqui. Ninguém traz fogo de fora. As pessoas vêm aquecer com o fogo produzido, o fogo do Senhor, o fogo de Deus. Mesmo lá dentro, que a Natália vai voltar de novo, tudo era aceso, com o fogo tirado do sacrifício, com o fogo de origem divina. Senão não produz nada, irmãos. Se vir de outra origem, tem que vir realmente do Senhor. Então, depois que passamos por aqui, lembre sempre, irmãos, que esse utensílio era o utensílio que estava mais próximo aqui do véu, que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E ele fazia uma intercessão. Era o único sacrifício que era feito desse lado, que alcançava o lado santíssimo. E é por isso que Hebreus diz que ele é o intercessor, ele é o intermediário, ele leva daqui para lá. Há só um mediador, Cristo é o mediador. Esse utensílio aqui também é feito de acácia vestida de ouro. Aqui está a humanidade e a divindade de Cristo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando as pessoas passavam por esse utensílio, eles iam experimentar o candelabro. Esse candelabro era aceso de manhã, era dada a manutenção nele de manhã e à tarde. Esse fogo não podia apagar, era um fogo contínuo. Eles faziam limpeza, tiravam algumas borras que acumulavam, mas eles sempre abastecia com azeite
e dava manutenção nele cedo e à tarde. Foi nesse utensílio que os filhos de Arão trouxeram um fogo que Deus não reconheceu e eles morreram aqui. Todos dois morreram porque era um fogo estranho para o Senhor. Ou eles trouxeram isso de casa, trouxeram numa tocha. Depois desse episódio aqui, os versículos seguintes vão dizer que os sumos sacerdotes estão proibidos de beber. Talvez eles tenham entrado bêbado aqui nesse lugar. O certo, irmãos, é que eles morreram, que Deus não reconheceu um fogo que viesse de outro lugar. Então nós vamos passar ali do incenso, nós vamos passar para o candelabro. João 9:5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele está dizendo que eu sou a luz do mundo. A luz fala de guia. Eu sou a direção desse mundo. As pessoas precisam, a igreja precisa da minha luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. O Senhor é que ilumina o caminho para que eu não tropece com os meus pés em pedra. A luz revela, irmãos, quem nós somos. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, diz a palavra do Senhor. Não tem como esconder uma cidade iluminada. Você vai conseguir, irmãos, esconder uma cidade iluminada? Você vai tapar Brasília, para quem passar lá perto não vê uma lâmpada? Você vai conseguir isso? Você nunca vai apagar isso, porque é muita luz e a extensão é muito grande. Jesus é a luz desse mundo. Nós precisamos, irmãos, de estar presente e receber a iluminação do Senhor nas nossas vidas. Para que nós tenhamos o brilho do Espírito Santo de Deus, nós precisamos de experimentar da luz que há no Senhor. Veja só esse candelabro aqui, irmãos. É um objeto também de ouro, né? E que são acesas as suas luzes aqui, as suas candeias, elas são acesas. Mas esse objeto por si só, ele tem luz própria, irmão? Depende, irmãos, que a luz seja então colocada. Nós devemos receber então a luz. Nós não temos uma iluminação própria. Nós precisamos do Senhor para que a gente seja então iluminado. Então, se nós temos, irmãos, aqui, se nós somos alimentados, se nós somos recebidos pelo Senhor através da nossa oração, do nosso incenso, que chega até o Senhor como oferta agradável, se nós somos iluminados, então nós podemos então pensar em sair daqui e entrar no lugar mais desejado. Quem entra pela porta, irmãos, o que ele mais almeja é estar na presença de Deus. Mas se a gente não obedecer aqui esses passos, irmãos, a gente não entra lá. Você vai ficar retido por aqui. Sabe aquele negócio no meio do caminho? Eu já até entrei pela porta, aceitei Jesus, mas também não anda. Fica sempre no pátio. Eu te convido, irmãos, vamos entrar no lugar santo. Vamos andar um pouco mais. Aceita as disciplinas e aceita os passos que você tem que dar. Aceita os lugares onde você tem que parar, que você vai conseguir. Lembre-se, irmãos, quem não tinha disposição de sacrificar, não entrava. Eu costumo dizer, irmãos, que ser crente é coisa de macho. Tem que ser bruto, sim ou não, irmãos? Não é para qualquer um, irmãos. Ser evangélico é para qualquer um. Ser crente, não. É para quem confia. É para quem já ouviu a voz de Deus. É porque quem já alimentou. Né? É para quem já foi iluminado. Né? Nós precisamos disso. Tem que ser bruto, irmãos. Tem passagem bíblica que diz, ser tu homem. O que é ser homem, irmãos?
ter as prerrogativas que um homem tem, de assumir a sua condição, assumir o seu lugar. Então não é realmente para qualquer um. Então, aqui, irmãos, passou aqui tem um véu. Vou ter que ser repetitivo de novo para os irmãos. Aqui não é qualquer pessoa que entra. Aqui já é mais restrito. No pátio entravam as pessoas comuns, como a irmã Carol perguntou. Aqui entra o sumo sacerdote. Aqui não, irmãos. Aqui é só para o sumo sacerdote. Quem lembra, irmãos, de uma passagem de Pedro que diz que nós somos geração eleita, o que mais? Sacerdócio santo. Nós temos condição, irmãos, de entrar na presença do Senhor. Nós somos levitas de Deus. Nós somos as pessoas, irmãos, que pegam nos utensílios de Deus. As pessoas que entram aqui. Olha o que eu estou te falando, irmãos. A equipe de louvor toda tem que estar aqui. Nenhuma pessoa daquela tribo punha a mão aqui, ó. Não chegava nem perto. Só colocava a mão nos utensílios das coisas de Deus os levitas, as pessoas chamadas para aproximar de Deus. Nem querendo, irmãos, nessa condição não entrava. Só os levitas. E hoje nós somos levitas de Deus, irmãos. Nós subimos no altar do Senhor, irmãos. Nós entramos no lugar onde Deus fala, onde Deus opera, não é? Isso não é coisa simples não, é coisa realmente grandiosa. Então aqui dentro, irmãos, só tinha um único objeto, era esse aqui. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era tudo para o povo de Israel, porque era o símbolo da presença de Deus no meio deles. Então, a Arca da Aliança era feita de acácia, essa base, revestida também de ouro. Olha o que eu vou te falar agora, irmãos. Se o santuário representa a igreja, a Arca da Aliança representa Jesus. A presença do Senhor. A igreja participava de todo o resto, não é? Então, esse santuário, toda essa construção representa a igreja, porque foi a primeira igreja, a igreja portátil que montava e desmontava, e a arca era o próprio Cristo. A arca também foi feita de acácia, e aí você pode perguntar para mim, pastor, mas como que se a arca é o próprio Cristo, foi feito então da mesma madeira que representa a natureza dura e humana das pessoas? Olha só por quê, irmãos. Jesus se fez carne, se fez maldição na cruz. O Senhor era acácia. O Senhor não veio falar por nós, Ele veio morrer por nós. Ele assumiu a nossa natureza. O Cristo crucificado, Ele era acácia. Ele não veio para ficar do nosso lado, Ele veio para assumir o nosso lugar. Irmão, você tem uma ideia de uma coisa grande como essa? Jesus assumiu uma natureza dessa, irmão, torta, dura, como nós. Ele não veio para estar do nosso lado, Ele veio para assumir o nosso lugar. Ele não veio nos aconselhar, Ele veio morrer por cada um de nós. Ele veio e foi morrer por nós. E Jesus, quando Ele estava na cruz do Calvário, Ele se tornou maldição, maldito. Imagina um homem puro, né? Um homem limpo, branco, e de repente, irmãos, toda a sujeira nossa foi jogada tudo sobre Ele. Jesus era a acácia pura ali na cruz do Calvário, porque a nossa natureza foi enxertada ali nele. Ele assumiu a nossa natureza, contudo, era revestido de ouro. A divindade ainda estava nele. Estava sobre a ordem divina para fazer aquilo, irmãos. Não era o pecado dele, era o pecado nosso. E o Senhor sabia disso. Então ele era a acácia,
acácia pura. O que nós temos de diferente aqui, irmãos, é somente a parte de cima. A parte de cima, irmãos, é que é chamado de propiciatório. Aqui não tem nada de madeira, aqui é ouro puro. Porque na obra da redenção, quando o Senhor foi propício para nos salvar, não teve participação humana de ninguém. Deus quis que o seu filho viesse e ele veio. Ele foi crucificado sozinho. Ele assumiu os nossos pecados sozinho. Não teve participação minha e nem participação sua. Foi somente uma obra divina. Aqui não tem mistura. Aonde é chamado de propiciatório, somente Deus participou dessa obra da redenção. Nessa parte do propiciatório, depois nós vamos voltar um pouco mais atrás para me explicar para os irmãos entenderem melhor. Aqui o sumo sacerdote entrava com as suas mãos umedecidas de sangue. E ele chegava no propiciatório e começava a jogar o sangue das suas mãos nas 4 pontas que tem o propiciatório. Só para os irmãos terem uma ideia, porque aquele desenho também não retrata. Mas lá no altar do sacrifício, aquele altar também tinha 4 pontas. Ele tinha 4 chifres. Quando o animal era sacrificado, que o sacrifício acontecia no meio, o sumo sacerdote tinha que pegar o sangue e passar nos 4 chifres, que era uma redenção total. Que aquele sacrifício não ficava retido somente no meio, mas todos os cantos recebia então daquele sacrifício. Só para os irmãos entenderem isso melhor, irmãos, os irmãos têm que entender que as pessoas do Antigo Testamento imaginavam que o mundo era quadrado. Os irmãos sabiam disso? Quando o profeta, ele está orando no vale de ossos secos, ele diz que o vento veio dos 4 cantos. O que ele estava dizendo? De toda parte do mundo veio aquele vento. Então, aquele sacrifício não ficava, irmãos, reservado a apenas um lugar. Todas as partes beneficiavam do sacrifício que estava sendo feito. As pessoas não compreendiam aquilo, irmãos, mas nós compreendemos agora. Que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi propício para todas as pessoas que crescem. Foi um sacrifício único que espirrou sangue em todo mundo. O sangue de Cristo me alcançou, o sangue de Cristo te alcançou. Fomos tomados pelo sangue do Senhor, lavado pelo seu sangue, não é? Então, nessa arca aqui também, irmãos, nós temos 2 querubins, que era uma ordem também. Esses querubins, eles estão prostrados com as suas asas abertas, tocando uma no outro. Essa é exatamente a ideia que João traz lá do Apocalipse, que Deus, ele é adorado por milhões de milhões, milhões de milhares de querubins que dobram dizendo que ele é santo, 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 santo. Então, isso vai nos trazer um outro esclarecimento, que o Deus que você serve, o Deus que estava presente no lugar santíssimo, é um Deus entronizado. Um rei entronizado é um Deus que está atendendo a população. Quando ele sai do trono, acabou o expediente. Quando ele volta para o trono, ele volta a atender de novo. E eu gosto de uma palavra que diz que ainda pelas madrugadas, se você buscar o Senhor, ele está entronizado, está sentado no trono. Irmãos, uma salva de palmas para o Senhor, porque é muito glorioso. É muito glorioso. É muito glorioso o que o Senhor fez por nós. Então, esse objeto, não é? Ele é o lugar, e está dentro do lugar santo, do lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote poderia entrar ali. O sumo sacerdote, irmãos, quando ele entrava aqui, ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Os sacerdotes ficavam daqui, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, não tem esse desenho aqui, mas nas bordas das suas vestes aqui,
era cheio de campainhas. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele ia fazer as suas orações andando. Quem estava de fora ficava ouvindo. Porque se ele entrasse ali em pecado, se ele não entrasse ali e não estivesse de conformidade com a vontade de Deus, ele morria. E daí, irmãos, é que tinha a corda. Porque quem entrasse lá, morria também. Nunca aconteceu de um sacerdote morrer. A Bíblia não relata isso. Mas se ele entrasse em pecado, a Bíblia diz para mim que ele morreria. A Bíblia não relata ninguém que aconteceu. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, da dificuldade que era aproximar do Senhor. Quanto que o Senhor era reservado, irmãos, era difícil. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esse véu aqui foi rasgado de alto a baixo. Deus não estava preso mais a um lugar. Ele estava aberto para todo mundo. E o véu que separava foi rasgado de alto a baixo. Rasgou esse véu. Não existe mais separação entre Deus e o povo. Se eu dobrar os meus joelhos ali na minha sala, irmãos, eu estou direto na presença do Senhor. Se eu entrar no meu quarto, o Senhor ali está. Se eu precisar do Senhor no trabalho, se eu dobrar os meus joelhos, o Senhor ali está. Porque Jesus rasgou esse véu para mim e me colocou na cara de Deus. Me colocou na cara de Deus, na presença de Deus. A obra redentora do Senhor. Nós estamos sustentados, irmãos, por prata. Os nossos pilares, embora nós sejamos acácia revestida de ouro, nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas, mas nós estamos mantidos pela redenção do Senhor, que é a nossa base. A nossa estrutura é o Senhor. Esse tabernáculo não estava no chão, não estava na areia, não estava na terra, estava em cima de prata, que é a obra redentora do Senhor. Nos calçou, aleluia, nos revestiu, Senhor. E Jesus tabernaculou, tudo isso é o nosso Jesus, irmãos. Aquela forma simples e humilde de andar, mas tudo que o homem precisa está nele. Quem tem ele tem tudo. Quem não tem ele não tem nada. Ele é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Deixa as pessoas chamar a gente de louco, irmãos. Jesus é tudo para nós. É tudo para nós. E nele eu tenho tudo que eu preciso. Nós vamos dar mais uma estendidinha. Se Deus não estiver falando com você, você pode ir embora. Nós já passamos um pouco do horário. Você fala, pastor, não estou sentindo, pode ir. Mas eu vou terminar. Olha o que acontece aqui, irmãos. Dentro dessa arca, havia ali também alguns utensílios lá dentro. Lá dentro tinha um vaso com maná, que estava dentro da arca da aliança. Tinha um vaso com maná. E nós sabemos que a arca é o próprio Cristo. Então o maná, ele diz que eu sou o pão. O pão está em mim. O pão está em mim. O pão está contido aqui. O que tinha mais aqui, irmãos? As 2 tábuas da lei. Também estava guardada aqui. Eu sou a palavra. Eu sou o verbo que se fez carne. Toda palavra fala de mim. Eu sou a palavra. Eu sou a lei. Eu sou tudo. Jesus, ele é o verbo que se fez carne, irmãos. Era o verbo, era só palavra. Ele era só promessa. Era só um anúncio. Mas toda palavra está contida nele. Toda palavra fala dele. Se ele é a arca, o pão está nele. Toda palavra é ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos
Eu sou a verdade. Quando as pessoas queriam entrar por aqui, o que eles queriam conhecer, irmão? A verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você tem que entrar por lá. Se você alcançar isso aqui, você vai receber tudo de mim. Mas o que acontece? Além disso, os irmãos lembram o que mais tinha ali? Tinha o maná, tinha as tábuas da lei e tinha mais o que, irmãos? Tem uns irmãos que sabem, mas é tímido, irmão. Pega o microfone e rasga o verbo aí, irmã Leandra. A vara de Arão. Os irmãos lá lembram, irmãos, dessa vara de Arão? Quando as pessoas duvidou da liderança de Arão, o que Moisés então fez? Pediu que cortasse 12 varas, tirasse toda a possibilidade de vida das varas, limpasse essas varas, cortasse o pé e as pontas, colocasse então o nome das tribos em cada uma dessas varas, e essas varas, elas iam amanhecer. A vara que amanhecesse florida era para o povo ter garantias de que aquela vara era do líder. E o que acontece com a vara de Arão? Amanhece florida e cheia de frutos. Pensa, irmãos, cheia de flor e de frutos, aquela vara que estava morta. Então Jesus, irmãos, ele abdica também para ele, porque Jesus, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Quando Jesus, irmãos, ele veio ao mundo, ele veio como filho unigênito de Deus. Vamos só para a gente relembrar. Então, João 3,16, já que nós já estamos fazendo a leitura, mesmo que é conhecido, quem arrisca levanta a mão para a irmã Beatriz saber, para levar o microfone. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus veio, irmãos, ele veio como Filho único de Deus. Jesus, ele morreu, secou-se, como a vara, secou-se. Só que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ressuscitou com flores e ressuscitou com frutos. Abra aí agora em Hebreus, no capítulo 1, no verso 16, para ver como Jesus agora ele volta para o céu. Em que condição que ele volta? Hebreus capítulo 1, verso 6. Só a parte A, porque aí tem toda uma explicação por trás para deixar mais claro para os irmãos. Hebreus 1, 6. Pode ler todo o verso. E outra vez, quando ele introduz o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando Jesus volta, ele não volta como o unigênito. Ele volta como o que, irmão? Como primogênito, o primeiro de muitos que entrarão com ele. Foi ele que deu garantia de sermos filhos, porque ele veio como único, morreu, floresceu, floriu, e agora ele entrou no céu como primogênito, o primeiro de muitos que entrarão lá com ele. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Que conquista maravilhosa, irmãos. Tudo estava na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, está no tabernáculo. E quando a gente lê, só passa pelo tabernáculo, irmão, não para lá, não é verdade? Para tomar um cafezinho ali, né, irmã Flavinha, perto do tabernáculo, para conhecer um pouco mais dele. Jesus tabernaculou, ele tomou a forma, então, de tabernáculo. Agora, irmãos, para a gente finalizar, eu quero voltar a falar uma coisa séria também com os irmãos. O santuário era a igreja. Representa a igreja. O tabernáculo foi a primeira igreja.
a arca da aliança representa o Senhor Jesus. Mas os irmãos lembram, e agora não vai ter como ver, a arca da aliança, ela tinha as argolas. Ela era transportada. Transportada por quem, irmãos? Por quem estava no santuário. A igreja transporta o Cristo. A igreja transporta o Cristo. Quando você vai no banco, Jesus vai com você. Quando você vai fechar seus negócios, o Senhor está com você. Quando você vai para a faculdade, Ele vai com você. Porque Ele foi introduzido dentro do santuário. E nós somos moradas do Senhor. Ele está em nós, é nós que transportamos o Cristo. Quando você sai de férias, o Senhor viaja com você, porque nós transportamos o Senhor. Nós sabemos que no Antigo Testamento, os filisteus invadiu ali o santuário, porque as pessoas começaram a brincar com as coisas de Deus, e a glória de Deus foi embora. O sumo sacerdote já não estava nem aí com as coisas. Os filhos de Eli se corrompeu, estava fazendo as coisas de qualquer maneira, e o profeta diz que viu a glória de Deus indo embora. O inimigo arrancou a arca da aliança, arrancou Cristo do seio da igreja, levou embora. No primeiro momento morreu 300 ou 3.000 soldados, depois morreu não sei quantos mil soldados morreu, por causa da ausência da arca da aliança. Depois o Senhor veio, anos depois, como o Cristo, a presença de Deus, a glória de Deus, o tabernáculo de Deus. As pessoas chamaram Ele de bêbado, de endemoniado, injustiçaram, crucificaram e mataram o Senhor, o segundo tabernáculo. Mas em 1 Coríntios 6,19, alguém lê para nós, e aí sim a gente vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. É muito triste, irmãos, quando a glória do Senhor ausentou do povo de Israel, quando não estava mais presente. É muito triste quando a gente vê alguém na igreja que vai embora porque perdeu a glória de Deus. Antes da Marisete fazer a leitura, irmãos, se nós temos cuidados com essa igreja, com esse tabernáculo aqui, irmãos, que é de tijolo e de cimento, como nós não vamos cuidar desse aqui onde o Senhor habita? Se a gente tem tanto orgulho de construção dessas coisas, e às vezes a gente vela pelo menos o máximo que a gente pode do que a gente chama da casa do Senhor, imagina, irmãos, como que a gente não tem que conduzir o tabernáculo, a moradia do Senhor. Ele mora em nós. A palavra do Senhor diz: eu estou indo embora, mas o Espírito virá e habitará em vocês por toda a eternidade. Vocês voltarão a ser tabernáculo de novo, habitarão em vocês. Nós temos que velar, irmão, por esse tabernáculo, por essa casa onde o Senhor habita, embora seja também sem parecer e nem formosura, embora seja simples vasos que não têm valor, mas tem, irmão, um azeite contido. A glória e a presença de Deus foi colocado dentro da igreja. Jesus tabernaculou dentro de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. A pastora Marisete. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, Aleluia. E que não sois de vós mesmos? Não sabeis vós, irmãos, que vocês são o templo, vocês são o tabernáculo de Deus, e que Ele agora habita em nós. Salomão fez um templo lindo e maravilhoso, irmãos, e foi pretensioso, achou que Deus ia habitar lá. Deus disse: eu não habito em templo feito por mãos humanas, eu habito em templo que eu mesmo construo, e nós somos o templo e a morada do Senhor.
o Senhor Jesus habita em nós, Ele está em nós. Vamos colocar de pé, irmãos. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia, Deus. Santo, santo é o Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela sua grandeza, pela sua beleza, pela sua perfeição, pela sua graça, meu Senhor, pela sua redenção, pelo sacrifício que o Senhor fez, Senhor, e por escolher templos, ó Senhor, tão frágeis, Senhor, que vai tombar a qualquer momento, mas o Senhor escolheu para habitar em nós, para estar em nós, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, na nossa vida. O Senhor nos deu a honra de carregar o Senhor. É nós que transportamos a Tua palavra, a Tua graça. Nós somos a luz desse mundo, nós somos sal, nós somos o tempero, nós somos o equilíbrio, nós somos o Senhor nesse mundo. Pai querido, o Senhor nos faça honrar, Deus, esse tabernáculo, essa construção onde o Senhor habita. E que todos os dias da nossa vida nós possamos representar o Senhor, e que o seu nome seja glorificado, e que o mundo reconheça a sua presença em nós, a sua habitação na nossa vida. Pai querido, seja conosco, meu Senhor. Pai, é o que eu te peço em nome do seu Filho Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor.